Começamos o capítulo com a explicação do domínio do Yuta, em uma página bem legal, na qual ele está segurando uma das suas infinitas katanas. O narrador começa a explicar que o domínio do Yuta permite que Okutsu selecione uma técnica amaldiçoada que ele copiou e pode aplicá-la como um golpe certeiro em seu domínio. Ou seja, a técnica pode ser selecionada no momento da expansão para o acerto garantido. Mas, será que pode ser mudada quando a expansão já está em jogo? Fica aí esse questionamento. O narrador continua explicando que outras técnicas além dessas são realizadas aleatoriamente dentro das katanas, no domínio, e somente o Okutsu pode usar essas habilidades. Ele finaliza dizendo que o próprio Yuta nem sabe qual técnica amaldiçoada está dentro da katana, até ele a segurar. A katana morre quando a técnica amaldiçoada é usada uma vez, mas não há limites para o número de katanas. Então, é basicamente aquilo que eu tinha comentado no capítulo passado. A katana desaparecendo e as técnicas serem de modo aleatório, fazendo com que a dificuldade possa lhe trazer um bom domínio. E assim, evite com que a barreira seja quebrada tão facilmente. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 250 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, finalmente estamos com o capítulo 250 em mãos. E que capítulo! Mas antes disso, eu queria convidar vocês para se tornarem membros aqui do canal. A galera que é membro está participando de um grupo exclusivo no WhatsApp e a gente começa a trocar ideia, falando sobre os capítulos da semana, tem indicação de teoria, pautas que vocês podem fazer lá no grupo do WhatsApp. Então, se tornem membro do canal, os valores aí estão especificados e nós temos também cada tipo de membresia para vocês. Voltamos então com a Rika se dividindo em vários formatos, com Yuta usando a técnica do Druv, e a manipulação do céu faz o Sukuna ficar encurralado. O Itadori surge por detrás e acerta um soco no Sukuna, causando pequenos danos, mas isso a gente vai falar mais pra frente porque que esses danos são tão importantes. Assim, Rika se junta mais uma vez e surge em cima do Sukuna, lhe acertando um puta soco de cima pra baixo. Porém, o Rei das Maldições consegue desviar. Quando a Rika acaba acertando o golpe, ele pula pro lado e a Rika acaba acertando o chão. Yuta então se vira de cabeça para baixo e segue com a técnica de manipulação do céu da Uro para atacar o Sukuna. Enquanto isso, o Rei das Maldições se prepara para enfrentá-lo. Assim, o Sukuna analisa a si mesmo que não pode usar o domínio e sua energia reversa de uma forma como estava utilizando na batalha contra o Gojo, porque o Satoru havia lhe nerfado, havia deixado ele nessa situação. Finalmente, nós observamos Gege Akutami começando a fazer o Sukuna a revelar os danos que tomou na batalha contra o Gojo. Nós sabemos que foram danos pra caramba e isso está afetando o Rei das Maldições para lutar com todo o seu potencial. Mas é claro, né, que nós estamos falando do Sukuna, então ele sempre vai achar uma forma, um jeito para lutar contra os feiticeiros. Mas é bom saber que o Gege está começando a revelar os danos e aquilo que o Sukuna pode e não pode fazer. Por exemplo, a energia amaldiçoada reversa dele está realmente um ponto na qual não está no ápice e ao mesmo tempo ele não pode utilizar a sua expansão de domínio. Se ele pudesse utilizar a sua expansão de domínio, tava todo mundo morto nesse lugar. A energia amaldiçoada do Sukuna atualmente é a mesma que do Yuta e ele não pode usar o corte do mundo usando o desmantelar, quando está no cesto de Vime vazio ao mesmo tempo. Então, o cesto de Vime vazio tá limitando a técnica dele. Basicamente, o cesto de Vime vazio é quase como se fosse uma mistura do domínio simples com o domínio amplificado, né? Como se fosse nessa base ali, quase isso, né? Na verdade, na explicação do cesto de Vime vazio é falado que ele é uma técnica pré-domínio simples, mas dá pra dizer ali que é uma mistura meio que dos dois. A Rika então se aproxima do Itadori segurando e o lança como um míssil em direção ao Sukuna. Enquanto Yuta se prepara para atingi-lo com outro ataque, Sukuna aguenta a espada do Yuta. Mas o chute de Yuji mais uma vez abala sua alma, quando eles chegaram em Shinjuku para lutar contra o Rei das Maldições. Yuji agarra o braço do Sukuna e começa a lhe dar um golpe de Jujutsu. É Jujutsu, não Jujutsu, esticando o braço do Sukuna.
fazendo o rei ter apenas um para lutar contra o Yuta. Então finalmente vemos um pouco da explicação do poder do Itadori, sobre como o Yuji pode sentir o reino, a divisão entre a alma do Sukuna e do Megumi, e consegue acertar isso através do seu soco, através das suas habilidades. O Yuji está tentando obstruir a sintonia do corpo do Sukuna e do Megumi, acordando a alma do personagem que foi profundamente afundada com o ritual do banho. O Sukuna percebe que toda vez que ele recebe um ataque do Yuji, sua produção de energia amaldiçoada cai e seu controle sobre o corpo do Megumi diminui. Então tá ficando bem claro para nós sobre essa utilização das habilidades do Itadori, a forma como ele pode enxergar a divisão das almas entre Sukuna e Megumi. Não foi colocado isso no ponto de vista do personagem ainda, mas toda vez que ele acerta um soco no Sukuna, ou toda vez que ele acerta um golpe no Sukuna, ele consegue mexer com essa divisão. E se ele continuar acertando esse soco, se ele continuar acertando esses golpes, a alma do Sukuna com a alma do Megumi vai ser dividida. Agora, a questão que fica é: existe um corpo para duas almas, ou existem dois corpos, duas almas habitando um corpo só, uma casca só? Essa que é a questão pra gente tentar entender o que vai acontecer quando a alma do Megumi e a alma do Sukuna for dividida. É claro que isso vai acontecer, mas é que fica a questão sobre esse ponto de vista do combate entre Sukuna, Yuta, Rika e Itadori. Porém, o jogo vira quando o Sukuna agarra o peito do Yuji e prepara para desferir um corte bem no peito dele. Mas o Yuta congela o Sukuna usando a fala amaldiçoada de Inumaki e o acerta utilizando a técnica da Uru novamente, na forma como o Sukuna é mandado para longe. O que mostra que o Sukuna está ficando contra a parede. O Yuta não é um feiticeiro qualquer. Se ele tirar os olhos dele por um segundo, vai tomar dano. E foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou ali a sua técnica, o seu poder para aplicar no Itadori, e ele tirou os olhos do Yuta por apenas alguns segundos, o suficiente para que o Yuta criasse uma abertura e assim pudesse atacá-lo. E o Itadori está lá exatamente para isso, para tirar a concentração do Sukuna e mexer com a mente do rei. E o Yuta está sabendo aproveitar cada abertura que é dada para ele. Sem dar tempo para respirar, Rika pressiona o Sukuna. O rei tenta revidar, mas a rainha imediatamente lhe soca e o arremessa para longe. Yuji e Yuta correm imediatamente para começar a segunda rodada do Jump Jujutsu Kaisen. Virou uma loucura de corrida, virou uma corrida contra o tempo, e você também não pode perder o seu tempo. Já se inscreva aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que querem ver a vingança dos alunos contra o algoz do professor. Só que quando ambos alcançam o Sukuna, o rei contra-ataca imediatamente, enviando cortes em direção a Yuta e Yuji, onde eles levaram grandes danos. Mas Rika escapa vindo de cima para baixo para acertar o rei mais uma vez. Porém, o Sukuna é muito esperto. Ele chuta a Rika no rosto e a ataca com cortes também na sua mão, fazendo-a recuar por um instante. Sukuna diz para desferir um golpe fatal, ele precisa tocar e cortar os seus oponentes. Não é apenas porque sua produção de energia amaldiçoada está baixa devido à batalha contra o Gojo. Existe outro fator que está fazendo com que o seu poder não tenha o mesmo alcance da Era Heian. É porque as técnicas Jujutsu atualizaram a capacidade defensiva dos combatentes de linha de frente. Então é meio que falado ali, meio que não deixa bem claro no capítulo, mas é meio dito para nós de que as técnicas atuais, as técnicas da Era Moderna, fizeram com que os feiticeiros da linha de frente conseguissem habilidades na qual protegessem mais as suas defesas. Não ficassem apenas no contra-ataque, no ataque, mas sim também que tivesse mais resistência aos ataques dos seus adversários. Então é por isso que o Sukuna está dizendo que ele não derrotou eles ainda por causa das suas técnicas atuais, a técnica dessa nova geração. O Yuta e o Itadori estão um caco só. O Yuta parece que está sentindo mais do que o Itadori,
ou talvez seja só a cara dele de morto. Mas o Yuji está firme e forte e os dois estão usando energia reversa para se curar. Juntamente com a energia reversa de aprendizado rápido do Yuji, o domínio de Yuta está limitando o efeito do acerto garantido apenas em Sukuna. Sukuna se pergunta se o Yuta foi capaz de fazer isso desde o início ou se acabou aprendendo com o decorrer do tempo, mas o aplaude por usar essa técnica de barreira de um alto nível absurdo. É aqui que está mais um ponto que nós trouxemos no vídeo sobre a expansão de domínio do Yuta, de que sim, é um feito absurdo o Okutsu trazer pessoas para dentro da sua expansão e conseguir focar em apenas uma delas com um acerto garantido. Até mesmo o rei sabe disso. Até ele não consegue evitar que os cortes que ele propague através da sua expansão de domínio consiga acertar as pessoas que ele quer. Quem está no raio da sua expansão de domínio vai ser pego pelos seus cortes, não tem como. E até mesmo Satoru Gojo, que se não estiver tocando no seu aliado na expansão de domínio, vai fazer com que essa pessoa seja pego também no acerto garantido da sua expansão. Sukuna então fica surpreso e questiona o que eles fizeram durante esse último mês. E o Itadori responde esforço e determinação, enquanto o Yuta diz que trapaceou. O Yuta ele diz isso, mas ele fica meio sem graça, né? Tanto ele quanto também o Itadori ficam meio sem graça. E a gente percebe que o próprio Yuta deve ter descoberto alguma forma de treinar de um jeito ali que facilitasse a vida dele, né? Acabasse facilitando a vida dele. O Yuta acha que se o Gojo não tivesse deixado nenhum efeito colateral duradouro em Sukuna, eles teriam morrido instantaneamente sem ter tempo de usar energia reversa. Isso é mais do que claro, né? Se tivesse ali sem ter a possibilidade de usar a expansão de domínio do Sukuna, eles já tinham ido ali de Tsukumo faz muito tempo. Yuji acha que está com medo de imaginar o que pode acontecer se eles não acabarem com essa batalha, se eles não acabarem com Sukuna neste exato momento. Assim, os três partem para a porrada mais uma vez, com Itadori vindo dos lados, enquanto Yuta vem do meio e Rika vai pelo outro lado. Yuta usa a técnica do Charles e dá uma espiada no futuro. Ele vê os movimentos do Sukuna e rapidamente os evita, chutando a cara do Rei das Maldições. Quando o Sukuna começa a recuar, ele começa a pensar nas técnicas que ele pode ter utilizado, nas técnicas que o Yuta acabou utilizando. Yuta já usou a escada de Jacó da Anjo, a manipulação do céu da Uro, o Shikigami de Druve, a fala amaldiçoada de Inumaki e a visão futura de Charles. Isso muda para o Yuta, que percebe que o Sukuna mostrará uma abertura para uma técnica amaldiçoada que ele está vendo pela primeira vez, que pode surgir para ele pela primeira vez. Assim, com essa abertura que o Yuta viu no futuro, enquanto usa a técnica da Uro, o Yuta dobra o espaço e empurra uma espada através dele. O Sukuna a pega com irritação, como se ele estivesse achando que o Yuta estivesse debochando dele, mas então o inacreditável acontece. O Yuta diz clivar e a técnica amaldiçoada do Sukuna é usada contra ele mesmo. Eu sabia que isso ia acontecer, meus amigos. A gente previu que Gege fosse dar a técnica do Sukuna pro Yuta e agora os poderes do Rei das Maldições podem ser explicados. Gege vai ter que justificar como que o Yuta tem esse poder. Existem muitas possibilidades de como o Yuta pode ter adquirido este poder, mas o fato é que se a Rika comeu um pedaço do corpo do Itadori, um dedo ali do Itadori, talvez o personagem, o Yuji, consiga passar a técnica do Sukuna para o Yuta. Não sei. Será que tem essa possibilidade? Mas a gente então criou ali uma possibilidade das habilidades totais do Sukuna serem explicadas a partir de agora. O Yuta criou uma abertura fantástica usando a técnica do Charles, da Uro, e agora pode abrir o caminho com a técnica do Sukuna e entendendo como ela funciona. Mesmo não sabendo qual espada lhe dará o poder necessário, ao pegar a espada com o poder do Charles, o Yuta consegue ver qual arma pegar, e isso lhe tira a desvantagem de não saber onde as técnicas estão. Em qual espada está a técnica que ele precisa. Agora, com a espada com os cortes do Sukuna, ele deve ser capaz de explicar por que os cortes são invisíveis. E será que o Yuta poderá usar o fogo do Sukuna e explicar finalmente para nós o que diabos é esse poder? O que raios é este poder? No final, vemos o rosto do Sukuna começando a ser cortado.
e o rei das maldições com cara de que não está entendendo nada, dizendo que a técnica na espada era o seu poder.